Eu não sou uma mãe perfeita. Nunca fui. Mas uma coisa ninguém pode negar. Tudo o que eu tenho, eu dei pela minha filha. Desde as noites mal dormidas até os últimos centavos da minha conta, ela sempre esteve em primeiro lugar. E sabe o que eu ganhei em troca? Uma humilhação que nem meu pior inimigo mereceria. O nome dela é Isadora. Uma garota linda, inteligente, cheia de sonhos. Eu a criei sozinha, desde que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 4 anos. Trabalhei como costureira, como faxineira, como babá. Nunca me envergonhei de nenhum trabalho, porque no final do dia, o sorriso dela fazia tudo valer a pena. Quando ela anunciou o noivado com aquele rapaz de Miami, eu me emocionei. Chorei de alegria, abracei ela forte. Era como se, enfim, o mundo tivesse reconhecido o valor que ela sempre teve. Prometi a mim mesma que faria parte desse momento, mesmo que isso me custasse o pouco que eu ainda guardava. Comecei a vender doces no bairro, a pegar mais turnos no salão de beleza da Dona Norma, a costurar até de madrugada. Em menos de 6 meses, eu consegui juntar boa parte do valor que ela precisava para o casamento. E, com orgulho, transferi para ela. Não fiz questão que ninguém soubesse. Fiz por amor. Só que o tempo foi passando e ela foi mudando. Começou a me tratar com certa distância. Dizia que estava ocupada com os preparativos, que os amigos do noivo tinham outras ideias, que mãe, relaxa, eu resolvo tudo aqui. Eu tentava entender, mas um aperto no peito começou a crescer. 2 semanas antes do casamento, mandei mensagem perguntando o dia e horário exatos da cerimônia. Ela demorou para responder. E quando respondeu, veio a facada. Mãe, não precisa mais vir. Vai ser tudo muito corrido aqui. Se você quiser assistir o casamento, assista por chamada de vídeo, ha 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 ha. Eu li aquela mensagem tantas vezes que decorei cada palavra. O deboche do ha 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 foi o que mais doeu. Ela teve a coragem de me expulsar do próprio casamento. O mesmo casamento que ajudei a pagar. Eu fiquei sentada na beirada da cama, tremendo, sem saber se chorava ou gritava. Liguei. Ela não atendeu. Mandei áudios. Silêncio. Quando vi, já estava bloqueada. A minha filha, minha menina, me bloqueou. No lugar dela, apareceu aquela versão fria, egoísta, que só sabia postar fotos sorrindo com legendas em inglês forçado. Eu não fui ao casamento. Mas naquela noite, olhando as estrelas pela janela do meu quarto simples, eu fiz uma promessa. Eu ia engolir o choro, ia assistir tudo de longe, do jeito que ela mandou. Mas quando a vida cobrasse e ela caísse de joelhos, eu estaria pronta. Antes de continuar, respira fundo comigo, porque essa história só está começando e você não vai acreditar no que ainda está por vir. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. O que você faria se sua filha te tratasse assim? No dia do casamento, vesti minha melhor blusa, aquela de gola rendada que eu mesma costurei. Sentei na sala, conectei o celular no carregador e esperei a tal chamada de vídeo que nunca veio. Nem isso ela teve a decência de fazer. Eu só soube que a cerimônia começou porque uma conhecida me enviou uma live pelas redes sociais. Lá estava ela, vestido branco justo, maquiagem impecável, sorrindo como se estivesse em um conto de fadas. O noivo, um tal de Caio, parecia nervoso, olhando para os lados como se algo incomodasse. A cerimônia era toda em inglês, cheia de convidados metidos. Champanhe caríssimo e aquele ar forçado de riqueza de Instagram. Do outro lado da tela, eu assistia com um nó na garganta. Cada vez que alguém dizia "Family is everything", eu queria gritar. Mentira! Ela descartou a mãe dela como lixo. Mas não gritei. Engoli cada lágrima, cada palavra atravessada. Por que o tempo? O tempo é especialista em devolver o que a gente semeia. 2 semanas depois do casamento, recebi uma ligação inesperada. Era a Júlia, amiga de infância da Isadora, chorando. Tia, você não vai acreditar. O casamento da Isa foi um desastre.
Por um instante, confesso, meu coração acelerou. Curiosidade, talvez? Ou um sinal de que o universo ainda guarda justiça? Júlia contou tudo em detalhes. No dia seguinte à cerimônia, durante o brunch com os padrinhos, uma mulher apareceu no hotel. Jovem, bonita, americana. Começou a gritar com Caio na recepção, dizendo que ele tinha prometido largar a latina e casar com ela. "You promised me", ela gritava. A confusão foi filmada por vários hóspedes. Caio tentou se explicar, mas a mulher mostrou prints, fotos, vídeos íntimos, provas de que eles tinham um relacionamento há mais de um ano. Isadora, em choque, saiu correndo do salão com o vestido floral ainda manchado de espumante. Os padrinhos? Todos fingiram que não era com eles. Júlia, que estava no quarto ao lado, ouviu a discussão dos dois durante horas. Portas batendo, gritos, choro. Isadora queria voltar para o Brasil, mas tinha vergonha. Os sogros já estavam comentando que ela era uma gold digger e que talvez Caio tivesse sido vítima de uma armadilha. No fundo, confesso, senti algo que nem sei descrever. Não era exatamente alegria, mas justiça. Depois de tudo que ela me fez, ser humilhada ali, no país onde ela me proibiu de estar, era quase como ver o destino ajeitando as peças com suas próprias mãos. Nos dias seguintes, fotos do casamento começaram a desaparecer do perfil dela. Aqueles sorrisos forçados sumiram, e no lugar entraram frases vagas como "A vida ensina com dureza. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor". Irônico, vindo de alguém que não teve nem empatia pela própria mãe. E eu? Continuei em silêncio, porque, às vezes, a melhor vingança é a paciência. Mas mal sabia ela que o pior ainda estava por vir, e que dessa vez, quem daria as cartas seria eu. Passaram-se alguns dias e, de repente, ela me desbloqueou. Sem aviso, sem pedido de desculpas, sem sequer um oi. Era como se nada tivesse acontecido. Uma notificação no meu celular. "Isadora adicionou você de volta no WhatsApp". Meu sangue ferveu. Não mandei mensagem. Esperei. E claro, ela veio. "Oi, mãe, tudo bem? Preciso conversar com você". Tive que ler 3 vezes para acreditar. A mesma que me mandou assistir o casamento por chamada de vídeo, agora vinha mansinha, como se o passado tivesse sido varrido por um simples "preciso conversar". Não respondi de imediato. Deixei no vácuo. 4 horas depois, outra mensagem. "A gente tá passando por uns problemas aqui. Você poderia me ligar?" Aí eu soube. O castelo de areia dela estava desmoronando. E agora? Adivinha quem virou importante de novo? Liguei no dia seguinte, só para ouvir o tom da voz dela. Estava trêmula, hesitante, e usava palavras que há muito tempo não ouvia. "Mãe, me desculpa, preciso de você". Era um pedido de socorro disfarçado de conversa casual. Fingiu que queria saber como eu estava, mas logo chegou no ponto. O Caio sumiu. Depois daquela confusão com a americana, ele foi para a casa dos pais dele e não fala mais comigo. Disse que precisa de tempo. "Mãe, eu não tenho onde ficar aqui. Tô sem dinheiro. Aquela parte do casamento que você ajudou. Era o que sobrou das minhas economias". Eu poderia ter rido, poderia ter relembrado a frase nojenta dela. "Assista por chamada de vídeo, hahaha", mas segurei. Eu tinha algo melhor em mente. Respondi com a voz mais calma do mundo. "Filha, você precisa aprender a respeitar quem te ama. E nesse momento, você vai ter que resolver sozinha". Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, começou a chorar. Dizia que estava arrependida, que não tinha ninguém em Miami, que os sogros estavam tratando ela como um fardo. Eu escutei tudo em silêncio. Cada lágrima dela era como uma gota de perdão sendo costurada no pano rasgado da minha dignidade. Nos dias seguintes, ela começou a postar stories apagados rapidamente, como se tentasse manter as aparências. Mas a verdade vazava pelos detalhes. A maquiagem borrada, o olhar vazio, o quarto de hotel virado. Ela não estava bem. E agora, todo mundo sabia. Então,
eu decidi agir. E não foi por vingança. Foi por justiça. Se ela queria aprender, que aprendesse da forma certa. Peguei meu caderno antigo de anotações, onde estavam os comprovantes, os depósitos que fiz para o casamento, os prints das conversas, inclusive da frase cruel que ela me mandou. Reuni tudo em um envelope e escrevi uma carta. Não para ela, mas para uma pessoa que mudaria tudo, a mãe do Caio. E se você acha que já viu confusão, se prepara, porque essa mulher não era flor que se cheira. A mãe do Caio, Dona Verônica, era o tipo de mulher que transborda elegância e veneno na mesma medida. Rica, controladora e extremamente protetora com o filho. Eu sabia que, se ela descobrisse o que Isadora realmente fez e quem pagou parte daquele casamento milionário, ela não deixaria barato. Escrevi uma carta firme, sem sentimentalismo. Descrevi todos os gastos que banquei para o casamento, incluindo o buffet, parte da decoração e até o vestido de noiva, comprado meses antes e parcelado no meu cartão. Mencionei com todos os detalhes que fui desconvidada de maneira humilhante. E, como cereja do bolo, imprimi o print da mensagem debochada. Se quiser assistir, assista por chamada de vídeo, ha 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 ha. Enviei tudo por correio internacional, com aviso de recebimento. No envelope, escrevi apenas, para Verônica, mãe de Caio. Não coloquei meu nome. Queria que o impacto viesse primeiro, antes das perguntas. Em poucos dias, recebi a confirmação. A carta havia sido entregue. 2 semanas se passaram em silêncio. Isadora seguia tentando me manter por perto com mensagens genéricas. Oi, mãe, como tá o Brasil? Saudade das suas comidas. Tudo falso. Tudo estratégico. Eu já a conhecia demais para cair nesses truques. Então, numa quinta-feira à tarde, recebi uma ligação com um número internacional. Era ela. Atendi com calma. Do outro lado, só ouvi uma frase abafada pelo choro. O que você fez? Eu respirei fundo. Deixei um silêncio estratégico no ar e então respondi. Se ela achou isso com base apenas na verdade que eu contei, talvez você devesse repensar suas atitudes. Isadora soluçava. Me chamou de cruel. Disse que eu a destruí, que ela estava sozinha, sem marido, sem dinheiro, sem família. Mas o que ela não sabia era que a tempestade só estava começando. Porque Dona Verônica não era apenas rica, ela era influente. E o casamento, aquele que ela tanto quis transformar num espetáculo internacional, agora era manchete em sites de fofoca locais. Nora Latina é expulsa de mansão após escândalo pós-casamento. Os amigos de Caio, que antes bajulavam Isadora, sumiram. A família dele, envergonhada, cortou qualquer ajuda financeira. O cartão que ela usava, no nome do sogro, foi cancelado. E o visto dela? Estava prestes a vencer. Ou seja, ou arranjava um emprego em dias ou seria deportada. É agora que entra a segunda chamada para o nosso público. Se você está arrepiado com essa reviravolta, imagina o que ainda vem por aí. Então aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e comenta. Ela mereceu? Porque essa história ainda vai virar do avesso. Com o mundo desabando ao redor dela, Isadora começou a implorar por ajuda. Me mandava mensagens quase todos. Os dias, jurando arrependimento, prometendo mudar, pedindo perdão. Mas o orgulho ainda escorria por entre as palavras. Era como se ela estivesse arrependida das consequências, não das atitudes. Ela tentou se hospedar na casa de uma amiga brasileira que conheceu em Miami, mas foi chutada em 3 dias. Depois, alugou um quarto em um hostel decadente, onde dividia o banheiro com 6 desconhecidos. E foi ali, naquela cama desconfortável e com cheiro de mofo, que ela teve o primeiro ataque de pânico da vida. Mandou áudio chorando. Disse que não conseguia respirar, que não sabia o que fazer. Mãe, eu preciso de você, de verdade agora. Eu tô assustada. Naquela noite, confesso que chorei também. Porque por mais mágoa que eu tivesse, ainda era minha filha, e doía vê-la quebrada.
mas algo dentro de mim sussurrava: não corra para salvá-la desta vez. Ela precisa aprender. Então não corri. Continuei ouvindo, mas não me ofereci para comprar passagem nem para enviar dinheiro. Eu apenas disse: você vai sair dessa, filha, mas sozinha, como você quis. Dias depois, ela mandou uma última tentativa desesperada. Se eu voltar? Pro Brasil? Você me recebe em casa? Dessa vez fui honesta. Te recebo sim, mas saiba que aqui não é hotel. E não vai ter mimo nem mordomia. Vai ter responsabilidade. Ela visualizou e ficou em silêncio por horas. No fim daquela semana, ela voltou. Chegou no aeroporto com uma mala rasgada, a maquiagem borrada e o orgulho em frangalhos. Quando nos reencontramos, ela me abraçou como se tivesse 8 anos de novo. E chorou. Chorou tudo o que não chorou quando me desconvidou do casamento. Nos primeiros dias ela ficou em silêncio. Só dormia e comia. Depois começou a lavar a louça, varrer o quintal. Eu não pedi. Ela apenas fazia. Como se soubesse que precisava reaprender a viver. Reaprender a ser gente. E quando tudo parecia caminhar para um recomeço, algo inesperado aconteceu. Um áudio. Vazou. Um áudio dela. Mandado dias antes do casamento, em um grupo de amigas. A gravação dizia: minha mãe é um peso morto na minha vida. Uma vergonha. Só tá ajudando com dinheiro porque eu deixei ela acreditar que ia ser convidada. O áudio caiu na rede através de uma das amigas que virou inimiga após a crise. E, claro, veio parar no meu celular. Senti meu corpo gelar. Toda a reconstrução, toda a tentativa de reconciliação, tudo desmoronou de novo. Ela entrou na cozinha e me viu sentada, ouvindo o áudio em replay. Pálida, paralisada. Eu me levantei, apontei para a porta e disse com a voz firme como aço: sai da minha casa. E foi nesse momento que ela percebeu que ainda não tinha visto o pior. Isadora. Ficou parada na porta da cozinha, como se meu pedido tivesse sido apenas uma piada ruim. Mas meu olhar gelado deixava claro. Não havia espaço para mal-entendidos. Eu estava decidida. Pela primeira vez na vida, coloquei limites. Mãe, por favor, não. Eu errei, mas eu tô tentando mudar. Ela dizia entre lágrimas, enquanto andava atrás de mim pela casa. Mas eu não queria mais ouvir. Não depois de ouvir com meus próprios ouvidos que fui manipulada, usada e desprezada como um peso morto. Preparei uma sacola com algumas roupas dela e deixei na porta. Vai para casa da sua avó, ou de alguma amiga que sobrou. Aqui, não mais. Ela tentou segurar minha mão, mas eu me desviei. Você não tem noção do que está fazendo comigo, sussurrou. Eu respondi: ah, tenho sim. É o mesmo que você fez comigo em Miami. Ela saiu sem olhar para trás, e eu fechei a porta devagar, com o coração aos pedaços, mas com a alma leve. Pela primeira vez não me senti fraca. Me senti viva. Me senti inteira. E sabia que, de agora em diante, ela teria que colher o que plantou com tanto descaso. Isadora vagou por 2 semanas, tentando encontrar um lugar fixo. Dormiu 2 dias num colchão na casa de uma prima. Depois passou pela casa de uma amiga de infância que a recebeu de favor. E foi nesse vai e vem que ela caiu doente. Uma virose forte, que virou febre alta e internação. A avó dela me ligou, pedindo que eu fosse ao hospital. Relutei, mas fui. Quando entrei no quarto e a vi deitada, pálida, com o rosto sem maquiagem e sem pose, vi a filha que criei. A que acreditava em mim, que me abraçava com sinceridade. E por um momento senti pena. Fiquei ali sentada em silêncio por meia hora. Ela acordou, me olhou com os olhos vermelhos e sussurrou: você ainda me ama? Engoli seco. Amar é diferente de aceitar tudo. Eu te amo sim, mas não como antes. Agora, com distância, com maturidade. Depois da alta, ela foi morar, com a avó. Começou a procurar emprego. Queria trabalhar com eventos como em Miami.
Mas aqui ninguém dava oportunidade com aquele currículo artificial. Tudo que ela tinha era aparência e arrogância, e o mundo real não perdoa isso. Começou então a vender doces na rua. No começo, escondia isso até da avó. Depois de alguns dias, postou no Instagram: recomeçar não é vergonha. Vergonha é viver enganando quem te ama. Muitos elogiaram. Mas eu sabia que não era sobre mim. Era sobre ela. Como sempre. Só que o destino tem seu próprio senso de humor. Porque meses depois, uma oportunidade inesperada surgiu. Um produtor de eventos local viu um dos vídeos dela e ofereceu uma vaga para trabalhar numa cerimônia. E o que ela não sabia era: essa cerimônia tinha sido organizada por mim. O produtor era um velho conhecido meu, alguém que eu ajudei anos atrás em uma crise financeira. Quando ele me contou que tinha contratado uma jovem chamada Isadora para trabalhar no cerimonial de um casamento exclusivo, eu sorri com a calma de quem enxerga a peça final se encaixando no tabuleiro. Ela é sua filha, não é? Ele perguntou desconfiado. Eu confirmei com a cabeça e disse apenas: não atrapalhe. Deixe que ela descubra por si só. E assim, montei o cenário com todo o cuidado. O casamento era de uma cliente, muito querida, e a festa seria luxuosa, com cobertura de vídeo, fotos e convidados da alta sociedade local. Nos dias que antecederam o evento, Isadora se dedicou como nunca. Limpava cadeiras, organizava talheres, fazia listas minuciosas. Chegava cedo, saía tarde. Pela primeira vez, vi um brilho de humildade real em seus olhos. Mas também vi o desespero escondido. Ela queria provar que podia vencer sem minha ajuda. No dia da festa, tudo estava impecável. E Isadora foi designada para ficar no salão principal, recepcionando os convidados e cuidando dos detalhes da noiva. O vestido era um espetáculo. As flores vieram direto do interior. E cada detalhe carregava minha assinatura. A doadora oculta do evento. Isadora estava deslumbrada. Era visível. Ela olhava tudo com os olhos de quem sonhou estar ali como noiva, mas agora era apenas a funcionária discreta de bastidores. Nem imaginava que aquela celebração existia por minha causa. Que tudo ali carregava meu selo invisível. No meio da cerimônia, os noivos entraram. Ela suspirou. Eu a observava de longe, oculta entre os convidados. Quando me viu pela primeira vez, seus olhos se arregalaram. Mas eu estava diferente. Cabelos presos com elegância, vestido de gala, acompanhada de um novo amigo que fiz questão de trazer. Comigo. Ela ficou imóvel por alguns segundos, depois retomou a compostura e se afastou. Mas o estrago estava feito. A humilhação silenciosa ecoava mais alto que qualquer discurso. Ela, a filha que me desconvidou do casamento que ajudei a pagar, agora me servia taça de champanhe em um evento que eu patrocinei. Um dos fotógrafos tirou uma foto dela ao fundo, limpando uma mesa, enquanto eu brindava com os noivos. A imagem viralizou localmente quando a organizadora publicou nas redes com a legenda: a vida dá voltas incríveis. E quem planta amor, colhe respeito. Isadora leu a legenda e chorou. Mas não saiu correndo. Não gritou. Apenas baixou a cabeça e continuou trabalhando até o fim da festa. Aquilo me surpreendeu. Talvez, finalmente, ela tivesse entendido o valor do silêncio e da dignidade. Quando a noite terminou, ela me procurou no estacionamento. Tremia. Os olhos cheios d'água, mas a voz firme. Você armou tudo isso para me humilhar, não foi? Eu sorri. Não. Eu armei para você aprender. A humilhação. Essa foi você mesma quem construiu. Isadora ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tentou justificar, não revirou os olhos, não fugiu. Apenas assentiu com a cabeça, como quem finalmente aceita a derrota. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo não era o fim da lição. Era só o início de algo muito mais profundo. Nos dias que se seguiram, ela sumiu das redes sociais. Nenhuma postagem,
nenhuma indireta, nenhuma selfie com filtro. Era como se estivesse digerindo tudo o que havia acontecido. E a cidade, pequena e faladeira como só ela, tratou de espalhar os detalhes do grande reencontro no casamento. Algumas ex-amigas dela vieram me procurar, dizendo que estavam do meu lado, que sempre acharam um absurdo o que ela tinha feito. Eu sorria e ouvia, mas por dentro só pensava: onde estavam essas defensoras quando ela me debochou pela chamada de vídeo? Isadora continuou morando com a avó. E agora, ao invés de festas ou viagens, ela ia a pé ao mercadinho do bairro, vestida de maneira simples, sem maquiagem. O rosto cansado, mas sem a arrogância de antes. Até os vizinhos notaram. Sua filha tá diferente, diziam. Tá mais humana. Um dia, encontrei com ela por acaso na rua. Ela carregava uma sacola pesada e, mesmo me vendo, não pediu ajuda. Apenas abaixou a cabeça. Passei por ela em silêncio, mas confesso, meu peito apertou. Porque por mais que eu quisesse justiça, ela ainda era minha filha. Na semana seguinte chegou uma carta, escrita à mão com caligrafia trêmula. Era dela. Dizia que entendia o mal que me causou, que jamais esperava viver o que viveu, e que agora compreendia que a verdadeira dor não era ser humilhada em público, mas decepcionar quem nos ama de verdade. No fim da carta, ela escreveu: se um dia você puder me perdoar, estarei aqui. E se não puder, eu entendo. Mas obrigada, mesmo assim, por não ter desistido de me ensinar, mesmo quando eu fui cruel. Aquilo partiu meu coração em pedaços. Mas ainda não era hora de perdoar. Era hora de ver até onde ela era capaz de ir. No dia seguinte, vi no perfil do produtor um novo post. Tem gente que nasce para ser estrela, mas só brilha quando apaga o ego. Adivinha quem estava na foto? Isadora, sorrindo enquanto organizava uma mesa simples num casamento no campo. Nada de luxo, mas cheia de paz no olhar. Aquilo me emocionou. Pela primeira vez, vi um sorriso dela que não era para aparecer para os outros. Era um sorriso dela, com ela mesma. E foi ali que entendi. Talvez a maior vingança que o mundo poderia dar. Não era humilhá-la. Era obrigá-la a crescer. Crescer dói. Muito mais do que qualquer castigo. Crescer exige coragem. E exige perder o que se achava garantido. Inclusive, o amor da própria mãe. No final daquela semana, recebi outra carta. Dessa vez, mais curta. Apenas 3 frases. Mãe, eu entendo se você nunca mais quiser me ver. Mas se algum dia sentir saudade, minha porta estará aberta. E meu coração. Também. Aquilo me desarmou. Era a primeira vez que ela me chamava de mãe depois de tanto tempo. Guardei aquela carta na gaveta onde coloco lembranças que não sei lidar ainda. Era como um bilhete de resgate, mas ainda não estava. Pronta para atravessar a ponte de volta. Eu precisava ter certeza de que aquele arrependimento não era apenas mais uma performance. A cidade começou a comentar sobre a transformação de Isadora. Não era só a aparência, mais simples, mais sincera. Era a forma como tratava os outros. Passou a dar aulas de organização de eventos para jovens de baixa renda, oferecia ajuda sem cobrar e recusava elogios. Um dia, a avó dela me ligou. Disse que Isadora estava saindo de casa, que havia juntado o pouco que tinha e ia morar num quartinho nos fundos da escola de eventos onde começou a dar aulas. Ela não quer mais depender de ninguém, disse a senhora com a voz embargada. Naquela noite, sentei sozinha na varanda. Chorei. Não era tristeza. Era um alívio dolorido, sabe? Como quem assiste alguém rasgar o próprio orgulho e nascer de novo, mesmo sangrando. Talvez, no fundo, toda mãe só queira ver o filho entender a vida. Nem que seja da pior maneira. Mas calma. Você achou que esse seria o fim? Que tudo terminaria num perdão emocionante e num abraço choroso ao pôr do sol? Ainda não, porque o universo, assim como a vida, adora um roteiro com reviravolta.
E a maior de todas ainda estava por vir. Um dia recebi uma ligação inesperada. Um homem, com voz pausada, perguntou: "A senhora é mãe da Isadora?" Confirmei, com receio. Ele então disse: "Precisamos conversar. Sua filha se envolveu com um homem perigoso. E ele não é quem diz ser." Meu sangue gelou. Nos encontramos num café discreto. O homem me mostrou documentos, prints, fotos. Isadora estava sendo usada por um falso empresário que prometia investir na escola de eventos. Mas, na verdade, ele lavava dinheiro e usava jovens como laranjas para movimentar contas. Isadora não fazia ideia. Estava prestes a assinar contratos e transferir valores, tudo em nome da escola. Toda a mudança que ela conquistou com esforço estava prestes a virar poeira por ingenuidade. Meu coração disparou. Era a hora de intervir. E eu não hesitei. Invadi o local da reunião no instante em que ela segurava a caneta. Gritei seu nome. Ela se assustou. O homem tentou disfarçar, mas mostrei as provas. Ele fugiu no mesmo instante. Isadora caiu sentada no chão. Chorava, em silêncio, pela dor de quase perder tudo de novo. Depois daquele episódio, Isadora não saiu de casa por dias. Ficou trancada no quartinho simples da escola, com os olhos fundos e a alma em frangalhos. Eu a visitava em silêncio, levando comida, chá, às vezes flores. Mas não dizia nada. Nem ela. Era como se estivéssemos finalmente sentindo a dor juntas. Quando ela falou, dias depois, sua voz era quase um sussurro. "Se não fosse você, eu teria perdido tudo, de novo." E então me olhou com os olhos marejados. "Por que você ainda se importa comigo, depois de tudo que eu fiz?" Respirei fundo, porque essa era a pergunta que ela precisava ouvir, e eu precisava responder. Porque mesmo quando um filho nos joga na lama, a gente ainda enxerga o bebê que um dia seguramos no colo. Porque ser mãe, Isadora, é continuar, mesmo quando o coração implora para desistir. Ela chorou. Não de vergonha, mas de libertação. Aos poucos, reconstruímos algo que talvez nem existisse de verdade antes. Pela primeira vez, nos ouvimos sem defesas. Ela me contou do medo que sentia de ser inferior a mim, da inveja que sentia quando via minha força, e do quanto aquela insegurança virou arrogância. Confessar isso a libertou. Eu também me abri. Disse que muitas vezes fui dura demais, que quis controlar a vida dela, que esperei gratidão onde devia ter oferecido amor. E assim, entre lágrimas e chá morno, duas mulheres se reencontraram. Não como mãe e filha, mas como humanas, falhas e reais. Um mês depois, Isadora voltou a dar aulas. A escola, agora protegida legalmente, virou referência no bairro. Jovens vinham de longe para ouvir seus conselhos. E ela, com humildade, sempre dizia: "Errei mais do que vocês jamais imaginarão. Mas é por isso que posso ensinar. E agora, se você chegou até aqui, me escuta com o coração. Histórias como essa são reais. São sobre pessoas que erram feio, mas têm a chance de mudar. Então, se essa narrativa tocou você, deixa seu like, comenta aqui o que mais te impactou e se inscreve no canal. Sua presença aqui transforma tudo." Quando tudo parecia finalmente em paz, recebi uma mensagem anônima. "Você não me conhece, mas eu conheço sua filha. E ela ainda tem uma dívida comigo. Em breve, você vai entender." Meu sangue gelou. O número era estrangeiro. O remetente, ninguém rastreável. Não contei a Isadora. Ela estava bem, sorrindo novamente, e eu não queria perturbá-la, mas comecei a ficar atenta. Revisei papéis, acompanhei discretamente seus passos e busquei sinais. Algo dizia que o passado dela ainda não havia terminado de cobrar sua conta. E então, uma semana depois, no meio de uma aula, um oficial de justiça apareceu com um mandado. Isadora estava sendo processada por envolvimento indireto em lavagem de dinheiro. O homem que ela quase assinou o contrato havia colocado documentos no nome dela,
antes mesmo da tentativa de golpe. O choque foi imenso. Isadora desabou na minha frente soluçando. Pela primeira vez, não era apenas o arrependimento ou o medo. Era a sensação real de estar presa numa armadilha que ela mesma não sabia existir. Começamos a buscar advogados, provas, testemunhas. Mergulhamos em documentos, conversas antigas e em tudo que pudesse desmentir essa acusação injusta. A escola, seu sonho, estava ameaçada de ruir numa sentença que ela não merecia. Na mesma época, descobri que o homem que armara tudo para Isadora não era apenas um criminoso comum. Tinha conexões poderosas e uma rede que se estendia muito além do que imaginávamos. Era uma batalha desigual, mas eu sabia que tínhamos que lutar até o fim. O processo avançava rápido e a mídia local começou a espalhar notícias negativas, pintando Isadora como cúmplice de um esquema sujo. A jovem que outrora vivia entre festas luxuosas, agora era vilã pública. O mundo que a rejeitara uma vez parecia querer destruí-la para sempre. Eu vi naquelas notícias um reflexo de tudo que já havíamos passado, mas também uma oportunidade de mostrar a verdade. Organizei uma coletiva, enfrentei repórteres, contei toda a história, sem me poupar. A verdade precisava ser dita, e a justiça feita. Dias antes do julgamento, recebi uma ligação do tal homem anônimo. Com voz fria, ele ameaçou. Se quiser ver sua filha livre, vai precisar pagar o preço. E não estou falando de dinheiro. Meu coração acelerou. O que ele queria, afinal? Foi quando compreendi a verdadeira vingança dele. E a minha resposta veio em forma de coragem. Preparei uma estratégia. Reuni provas do crime dele, expus suas falcatruas e denunciei tudo para as autoridades competentes. O jogo estava virando. No dia do julgamento, Isadora entrou na sala com a cabeça erguida. Eu a segurei pela mão, sentindo o peso do passado e o poder da esperança. A defesa foi implacável, mostrando que ela era uma vítima e que eu, a mãe, estava ao seu lado, incondicionalmente. Quando o juiz finalmente deu a sentença, absolvo a ré por falta de provas e reconheço a sua condição de vítima. A sala explodiu em suspiros e lágrimas. Isadora me abraçou forte, e eu sabia que aquela vitória não era só dela. Nem minha, era nossa redenção. Mas o que ninguém esperava era o golpe final da vida. No caminho de volta para casa, recebi uma carta, sem remetente. Você salvou sua filha da prisão, mas ela ainda tem muito a aprender. Não confie em sorrisos fáceis. A vingança não tinha acabado. Ela só mudara de lado. Eu queria acreditar que aquela carta era apenas mais uma ameaça vazia, fruto do rancor de um inimigo derrotado. Mas não era. Algumas semanas depois, descobri algo que me congelou o sangue. Isadora havia roubado dinheiro da escola, vendendo vagas para alunos que não existiam. A jovem que reconstruíra sua vida havia caído em uma armadilha diferente. A própria ganância e medo. Quando confrontei-a, seu olhar estava duro, quase indiferente. Eu precisava garantir que nada daquilo me atingisse de novo, ela disse, com uma voz fria e distante. A decepção foi devastadora. Eu a tinha defendido, lutado por ela. E no fim, ela havia me traído de uma forma que não esperava. Aquele muro de rancor entre nós, que pensava ter começado a cair, agora se ergueu mais alto. Então, num ato inesperado, tomei uma decisão que chocou todos. Assumi publicamente os erros da escola, devolvi o dinheiro e me afastei da gestão. Isadora precisava enfrentar as consequências sozinha. Não como uma vítima, mas como adulta. A mídia voltou a apontá-la como vilã, e a cidade murmurava sobre a filha ingrata que desconvidou a mãe do casamento e ainda roubou seu próprio sonho. Mas eu sabia que minha vingança verdadeira não era puni-la com palavras, e sim, fazê-la aprender o preço da traição. Isadora tentou se desculpar, implorou por perdão, mas eu só ofereci um último conselho. Se quiser reconquistar o que perdeu, comece sendo honesta consigo mesma. Foi a última coisa que disse antes de me afastar de vez.
Sem meu suporte, ela se viu sozinha no mundo cruel que antes só conhecia de longe. O casamento em Miami, a arrogância, o deboche, tudo ficou pequeno diante da realidade dura que escolheu enfrentar. Eu reconstruí minha vida aos poucos. Não era mais apenas mãe, mas mulher que aprendeu a se respeitar, a se amar e a escolher. A si mesma antes de qualquer laço. Foi a maior vingança que podia desejar, renascer do próprio fogo. E se você chegou até aqui, essa história mostra que nem toda vingança precisa ser cruel. Às vezes, o maior troco é a própria vida seguindo, mais forte, mais leve e sem espaço para rancores. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa história com quem precisa de uma dose de força e recomeço. O ciclo se fecha, mas o aprendizado fica. Até a próxima, com mais histórias que mexem com o coração.